tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, por tudo que ainda o Senhor fará. Essa manhã o nosso coração se enche de fé, de expectativa, de ânimo, quando somos ministrados, Deus, pela Sua presença, pelo Seu amor, a Sua graça. Senhor, eu oro, Deus, para que esse dia seja um dia de descanso para o nosso espírito, Senhor. Um dia que a gente possa experimentar, Deus, um descanso vindo do Senhor para a nossa alma. Que a gente possa receber algo novo do Senhor no nosso coração. Senhor, um dia, Deus, que nós vamos redobrar as nossas forças, animar o nosso coração, para caminhar em direção a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, precisamos e necessitamos ouvir a Sua voz. Precisamos ser direcionados pelo Senhor. Por isso te pedimos, Deus, tem misericórdia de nós. E nessa manhã continua ministrando o nosso coração através da Sua palavra. Guia-nos, Deus, na verdade do Evangelho, na verdade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, e com gratidão no nosso coração em que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode se assentar. Queridos, prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Sempre que eu venho aqui, para mim é uma experiência muito boa. Eu me lembro, pastor Disseu, a gente se conheceu em Aracaju. E foi uma época muito boa da minha vida. Ali Deus mudou muita coisa na minha história. Ali eu conheci minha esposa. E foi um tempo precioso. E aí também eu fico preocupado, né? Porque quando ele falou, a gente se conhece há quase 20 anos. Falo, meu Deus, o tempo está passando. E a gente tem que correr, porque é tanta coisa para fazer. Mas eu estou muito feliz, queridos. Eu estou sem cabelo, né? Eu estou vindo de uma viagem missionária. Nós estivemos no Haiti, período aí de 15 dias. Cheguei no comecinho dessa semana. Nós temos um projeto ali, queridos, de construção de igrejas e escolas. Já há alguns anos nós viajamos para o Haiti. Logo após o terremoto ali, Deus nos deu uma palavra muito forte, no sentido de reconstruir aquele país através do ensino. E a gente acredita muito forte, queridos, que um dos maiores ensinos, e um ensino que realmente pode transformar a vida de uma pessoa, é a palavra de Deus. E nós então desenvolvemos um projeto de construção de igrejas. E cada igreja também, queridos, que a gente constrói é uma escola, onde os alunos vêm, são atendidos e são também evangelizados. Então já há alguns anos a gente viaja para ali, nós já temos 10 igrejas e 9 escolas construídas ali, pretendemos construir muito mais, se Deus nos permitir. E toda vez que a gente vai ali, queridos, é uma experiência muito boa. O Haiti hoje está vivendo um momento muito difícil, porque não tem infraestrutura nenhuma. Eles não têm luz, não têm água, não têm esgoto. Eles não têm saneamento básico nenhum, não têm comida. Um povo muito simples, queridos. Um povo que aprendeu a amar Jesus independente de qualquer coisa. Os cultos no Haiti, queridos, eles duram mais ou menos 5 horas, 6 horas. Numa igreja com chão de terra batido, sem ar-condicionado, sem luz, um calor de 42 graus, uma telha de zinco. Queridos, cada pessoa traz o seu banco, a sua cadeira, porque na igreja não tem banco e não tem cadeira. Algumas daquelas pessoas comeram uma vez aquela semana, queridos, e eles ficam 4 horas na presença de Deus, como se estivesse vivendo o melhor momento da sua vida. Eu tenho orado, irmãos, para Deus permitir que alguns irmãos da igreja brasileira visitem o Haiti, para aprender a adorar a Deus. Mas tem sido uma experiência muito boa, queridos. A gente tem aprendido muito com aquele povo. Eu espero qualquer dia desses aí, irmãos, num culto de missões, poder vir aqui mostrar umas fotos, uns vídeos para vocês. Estou me convidando, né? É ruim você se convidar, mas tem hora que não tem jeito, né? Coração ferve. Mas, queridos, que bom. Trago também um abraço da minha esposa, pastor Disseu, ela não pôde vir. Nós temos uma casa de recuperação também ali em Almirante Tamandaré, para dependentes químicos. Começamos um projeto há alguns anos e hoje a gente está tendo também lá um evento. Muita coisa, né, irmãos, para fazer e pouco tempo. Mas glória a Deus por isso. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com você essa manhã. Uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração há muito tempo. E eu quero falar sobre o temor do Senhor, mas numa perspectiva um pouco diferente. Normalmente quando a gente fala sobre o temor do Senhor, a gente pensa assim, puxa vida, hoje Deus vai puxar a nossa orelha, né? Mas vai puxar também, irmãos. Mas eu quero falar numa outra perspectiva. Porque nós vivemos dias, queridos, corridos.
Nós vivemos diante de um mundo de necessidades. São tantas coisas que a gente tem para fazer e tantas coisas que a gente poderia fazer. Quando a gente olha, queridos, para a igreja, quando a gente olha para as coisas que estão à nossa volta, quando a gente olha para as possibilidades que nós temos nas mãos, quando a gente começa a ver tudo aquilo que Deus tem nos dado, Deus tem nos possibilitado viver, e a gente começa a ficar até meio em parafuso, queridos, porque são tantas coisas que podem ser feitas e não são. E uma das coisas hoje, queridos, que a gente precisa aprender e andar direcionado por isso é a obediência do Senhor. Eu peguei um pouquinho da escola bíblica aqui quando eu cheguei, e o irmão estava falando sobre obediência. E realmente, queridos, um dos princípios mais importantes da palavra de Deus é a obediência, queridos. Tudo que você for fazer na vida, seja o que for, se não for inspirado e guiado por uma obediência, uma palavra de Deus, queridos, isso tudo é vão. Não tem significado nenhum. Não tem resultado prático nenhum. Então nós precisamos ser objetivos em ouvir, entender e obedecer à voz de Deus. Quando a gente fala de obedecer a Deus, queridos, quando a gente fala de andar com Deus, quando a gente fala de uma proposta, de seguir o Senhor Jesus, dentro daquilo que Ele tem como sonho, como ministério, como chamado, como igreja para cada um de nós, queridos. Isso não nos dá garantia nenhuma que vai ser fácil e vai ser simples esse processo. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, quase que 100%, queridos. São processos difíceis, dolorosos. Requer de nós renúncia, trabalho, dedicação. Requer de nós compromisso. E o que nos mantém de pé e focado, queridos, nesse projeto é justamente a obediência. A convicção de que nós estamos caminhando em direção a algo que Deus realmente pretende que nós estejamos caminhando nesse projeto. Então, cada um de nós, queridos, quando nós convertemos, quando nós temos uma experiência com o Senhor, cada um de nós, quando a gente aceita Jesus, queridos, quando a gente vem para o Evangelho, a gente é impactado. A nossa vida não é mais a mesma vida que a gente vivia antes. A conversão, ela é um milagre em si mesmo. São várias estratégias que são usadas para ganhar uma pessoa para Jesus, e centenas. Mas na verdade, irmãos, toda conversão ela se resume apenas em uma palavra, um milagre. Muitos de nós que estamos sentados aqui hoje, queridos, alguns anos atrás a gente tinha convicção que nunca colocaria o pé numa igreja evangélica. Eu nunca vou ser um cristão. Eu nunca vou entrar numa igreja dessa. Mas nós fomos alcançados por um milagre de Deus. E quando a gente é alcançado por esse poder, por essa palavra, por essa transformação, queridos, alguma coisa começa a acontecer dentro do nosso coração e da nossa alma. E sonhos e projetos vindos do coração de Deus são compartilhados com o nosso coração. Nenhuma pessoa, quando se converte, queridos, ela fica sem receber uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Todos nós temos um sonho e uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém? É isso que nos inspira. É isso que nos traz para o culto. É isso que nos faz caminhar em direção a Deus. Queridos, e na maioria das vezes, queridos, quando a gente começa a andar com Jesus, os sonhos vão se misturando. Os nossos sonhos, os sonhos de Deus, as nossas pretensões, as pretensões de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria, aquilo que Deus está pedindo para fazer. E em determinado momento da nossa vida, queridos, a gente chega a ficar até mesmo confuso dentro de toda essa problemática que começa a acontecer na nossa alma. E isso é natural, queridos. Qual ser humano que não tem ambição? Qual ser humano que não tem sonhos? Qual ser humano que não tem desejos no seu coração? E aí, queridos, Deus precisa permitir que algumas circunstâncias aconteçam para Ele nos reposicionar dentro do sonho e da vontade de Deus na nossa vida. Então, muitas circunstâncias que a gente passa, que a gente vive, que a gente atravessa, e a gente pensa e julga que na verdade é um ataque de Satanás, não é. É Deus permitindo uma situação para que você possa ser redirecionado dentro do sonho de Deus para a sua vida. Eu me lembro, queridos, quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de ser eletricista. Eu queria porque queria ser eletricista. Eu era apaixonado com eletricidade. Eu ia no interruptor, irmãos, acendia a luz e vinha correndo para ver se eu chegava antes da lâmpada acender.
Falei, rapaz, esse negócio é rápido demais. Eu era impressionado com isso. E eu me lembro, queridos, que eu ainda pequeno, eu e meu irmão estavam andando na rua, nós achamos uma enceradeira. Antigamente tinha umas enceradeiras, irmãos, que tinha um motor embaixo, e a varoa ficava ali segurando aquele trem em cima, irmãos. Aquilo era uma musculação. Quem lembra dessa enceradeira? Muito antiga, né? Mas aquilo encerava mesmo, irmãos. E eu achei um negócio daquele, irmãos, e estava perto do Dia das Mães. Eu falei para meu irmão aqui, olha, nós vamos pegar essa enceradeira, nós vamos consertar essa enceradeira, nós vamos dar de presente para a mãe. E está perto do Dia das Mães mesmo, e eu quero ser eletricista, é uma boa oportunidade de eu praticar a minha profissão. E nós pegamos aquele negócio, levamos para casa, desmontamos inteiro, limpamos, lavamos, consertamos. Sobrou, irmãos, mais ou menos uma outra enceradeira de peça. E na hora de testar o negócio, eu falei com ele, eu falei, ó, nós vamos ligar aqui na tomada, e eu vou lá no padrão, e você liga. Se der algum problema, você dá um grito que eu desligo a chave. Ele falou, tá combinado. Botei o negócio na tomada, fui pro padrão. Na hora, irmãos, que ele foi ligar o negócio, a enceradeira, passou um caminhão na frente de casa. E aquilo fez um barulho que você não escutava nada. E eu só escutei ele gritando no trem lá. Tá gritando, 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 gritando. Daqui a pouco o caminhão passa, eu ouvi ele falando, pegou fogo. Quando ele falou pegou fogo, irmãos, o relógio já tinha caído, não precisou nem eu desligar. E aí eu voltei com irmãos, branco, desesperado. Falei, esse negócio não vai dar certo. Cheguei lá, irmãos, tinha queimado a enceradeira, queimado a instalação da varanda inteira, irmãos. Subiu um risco preto assim na parede, queimou tudo. E ele falou comigo, meu irmão, olha, você não fala nada. Se você não falar, meu pai não vai nem perceber. Eu falei, Meu pai chegou de noite, acendeu a luz e cadê a luz da casa? Não tinha. Meu pai perguntou, o que aconteceu? Eu falei, o senhor não pagou a conta. Cortaram. Ele falou, não, paguei. Eu falei, não, acabou a luz. E ele saiu, irmãos, todas as casas tinham luz, menos a nossa. E aí, meu pai olhou na parede, viu aquele risco, deu uma pressionada. Ao que ele olhou para o meu irmão era mais fraco que eu, assim, né? Não aguentou a pressão, já falou, eu falei que não ia dar certo. Aí meu pai já enquadrou ele, não teve jeito, irmãos. E aquele dia, irmãos, eu tomei uma boa surra, e eu entendi que Deus estava usando meu pai para me dizer, eu não quero que você seja um eletricista, eu quero que você seja um missionário. Algumas circunstâncias acontecem na nossa vida, queridos, e é Deus nos redirecionando para o sonho que Ele tem. Em alguns momentos da nossa vida a gente se perde dentro da vontade de Deus. Agora isso não é uma regra, irmãos, porque às vezes você pode estar dentro da vontade de Deus e mesmo assim enfrentando uma situação extremamente difícil, que te faz até questionar, será que Deus esqueceu da promessa que Ele me fez? E o sonho que Deus tinha para minha família? Será que Deus me abandonou? Será que Deus desistiu de cumprir a palavra que Ele mesmo se comprometeu comigo? Tem circunstâncias que a gente enfrenta na nossa vida, queridos, que parece que Deus se tornou totalmente impotente dentro da promessa que Ele fez para nós. Parece que Deus virou as costas para nós e nos abandonou. Mas na verdade aquele é um caminho e uma prova de Deus para preparar a gente para o cumprimento da palavra dele na nossa vida. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 37, se você puder abrir a sua Bíblia por gentileza. Gênesis 37. Vamos ler a partir do versículo 5. Gênesis 37, 5. Amém? Encontrou aí? Gênesis não é difícil, né, irmãos? Gênesis 37, 5. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando peixe no campo, e eis que o meu peixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos peixes o rodeavam, e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos dizendo: tive outro sonho,
e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse caso no coração. Queridos, a Bíblia fala aqui de um jovem que Deus resolveu em determinado momento da vida dele mostrar para ele aquilo que seria o futuro, o projeto de Deus para a vida dele. Quando a gente começa a ler a Bíblia, queridos, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, nós ficamos impactados com o poder de Deus. E você pode acreditar no que eu estou te falando. A partir dos dias que virão, esses últimos dias da igreja na face da terra, nós vamos começar a ter uma compreensão muito maior e muito mais clara acerca da palavra de Deus. E nós vamos começar a experimentar coisas muito maiores a respeito do reino de Deus na nossa vida e a respeito do reino de Deus acerca das pessoas que estão à nossa volta. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E por trás desse versículo existe uma revelação tremenda do poder, da grandeza, da majestade, do senhorio de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia está dizendo aqui, queridos, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus um dia resolveu criar os céus e a terra. Deus estava lá vivendo, sonhando, planejando, arquitetando, e Ele falou: não, eu vou criar um mundo. Eu vou criar um local que vai se chamar Terra. E lá eu vou criar pessoas, eu vou criar animais, eu vou criar um mundo. E a Bíblia diz então que Deus colocou o nome desse dia que Ele resolveu criar os céus e a terra de princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas quando eu começo a pensar, queridos, e meditar nesse texto, eu começo a imaginar, queridos, se Deus criou os céus e a terra e Ele criou no princípio, e se antes, para poder criar os céus e a terra no princípio, Ele teria que criar o princípio, e se Ele criou o princípio, quer dizer, Ele é antes do princípio. Tudo que veio depois do princípio, queridos, já existia. Existia onde? No coração de Deus. E aí eu começo a pensar, eu falo: Deus, então se tudo já existia no Senhor, estava dentro do Senhor, muito antes do princípio ser criado, o meu futuro, Deus, é o seu passado. O Senhor já sabe. O Senhor já tem ciência daquilo que vai acontecer. E aí eu começo, irmãos, a imaginar que quando Deus te faz uma promessa, quando Deus te promete alguma coisa, irmãos, Deus não está falando de uma possibilidade de algo que aconteça. Deus não está falando: olha, eu posso fazer, eu estou pensando em fazer, de repente pode acontecer. Quando Deus me faz uma promessa, Ele está dizendo: olha, eu já vi isso cumprido, por isso eu estou dizendo. Isso já está dentro de mim, isso já aconteceu dentro de mim. É um texto, irmãos, que eu amo esse texto, Isaías 46, 10. E se eu fosse você, eu abria a sua Bíblia nele. Isaías 46, 10. Olha o que a Bíblia diz lá. Encontrou aí? Isaías 46, 10. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos. Vamos ler o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Irmãos, Deus está falando aqui: olha, nem mesmo começou, eu já estou falando como é que vai ser o final. Sabe o que isso quer dizer aqui, irmãos? Que Deus começa do fim. Que primeiro Deus termina e depois Ele começa. Quando Deus nos dá uma promessa, queridos, Deus está dizendo: olha, eu já terminei, eu já fui até lá,
Eu já criei todas as possibilidades. Eu já abri todas as portas que você precisa passar para você chegar no cumprimento dessa palavra. Agora eu estou te falando, vai, porque está tudo pronto. Irmãos, é aqui que entra o temor do Senhor. Aqui que entra esse entendimento, irmãos, que nós temos a respeito daquilo que Deus está nos falando e do compromisso que Deus tem para conosco. Deus chegou para José, um menino, um moço, e falou para ele: olha, eu vou te mostrar o fim, eu vou te mostrar o seu futuro, eu vou te mostrar aquilo que será de você. Você vai ser um governador, pessoas vão vir e vão se prostrar diante de você. E queridos, isso aqui contrariava todas as possibilidades. Isso aqui contrariava, irmãos, tudo que as pessoas podiam ver. Tanto que quando José, irmãos, compartilhou esse sonho com a família dele, irmãos, eles ficaram escandalizados. Rapaz, você está ficando doido? Você está doido? O que está acontecendo com você? Como é que você acredita numa bobagem dessa, José? Da onde você tirou isso para a sua cabeça? Da onde você vai ser um governador? Olha a sua família, olha a sua casa, olha da onde você veio. Você não tem linhagem real, rapaz. Você não tem sangue de governador na sua veia. Você não tem nenhuma possibilidade, você não tem dinheiro, você não tem estudo, você não tem nada, José. Mas José tinha a palavra de Deus. E ele tinha temor suficiente no coração dele, irmãos, para caminhar diante dessa palavra. A partir desse momento, irmãos, quando Deus chega para José e fala: olha, eu tenho um sonho para você, queridos, imediatamente se desencadeia um processo de provações que provariam, queridos, aquele sonho no coração de José. E a história daquele moço agora, irmãos, começa a tomar um sentido totalmente diferente. Uma história pacata, simples, que até aquele momento se resumia numa vida de uma pessoa que cuidava de ovelhas, numa pessoa que estava vivendo a vida dela. Agora começa a passar por duras provações. A convicção, a certeza que havia no coração de José agora começa a ser provada. E queridos, e aqui há 3 pontos, 3 fatores extremamente importantes, que foram provas que vieram sobre a vida de José, e que dessas provas dependeram o sucesso ou o fracasso daquilo que Deus tinha falado para ele. E talvez, queridos, hoje, nos nossos dias, esse seja o motivo porque muitas pessoas não têm alcançado as promessas de Deus para a sua vida. Talvez há anos você frequenta um culto, você vem à igreja, Deus tem compartilhado palavras com você, Deus tem usado pessoas para falar com você, e você se questiona e fala: Deus, aonde está aquela promessa que o Senhor me deu? Por que aquela palavra que o Senhor me trouxe não se cumpre na minha casa e na minha vida, Senhor? Há anos eu tenho orado, eu tenho esperado e eu tenho perseverado. E hoje, irmãos, eu quero te dar um caminho para que o sonho de Deus se cumpra na sua vida. A primeira grande prova que José enfrentou, queridos, em direção ao sonho de Deus para a vida dele, foi família. Queridos, família hoje tem sido um dos grandes motivos onde as promessas de Deus não têm se cumprido na vida de muitas pessoas. Nós temos muitos homens de sucesso, líderes, pastores, empresários, crentes, pessoas exemplares dentro da igreja, mas que têm fracassado terrivelmente dentro dos seus lares. E com isso essas pessoas não passam de meros mortais à espera e à procura de um sonho, de um milagre. Queridos, quando a gente olha e analisa a história de José, José tinha tudo para ser um pervertido. José tinha tudo para ser um delinquente. José tinha tudo para ser um cara que não acreditaria em Deus. Hoje nós vivemos um problema sério na humanidade que se chama família. Tanto que o nosso investimento maior dentro da igreja hoje é o quê? Família. E muitas pessoas hoje se apoiam, queridos, no quesito família, para se desculparem diante de Deus. Deus, eu não sou isso por conta da minha família, eu não faço isso por conta da minha família, eu não me comporto desse jeito por causa da minha família. Deus, a minha vida não muda por causa da minha família. Mas esse texto prova, queridos, que mesmo mediante uma família totalmente conturbada e problemática, você pode ser um cumprimento da promessa de Deus na sua casa. E eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres nessa perspectiva e nesse chamado, irmãos.
Irmãos, o pai de José era Jacó. Jacó é uma pessoa extremamente problemática desde criança, queridos. Conhecido como enganador. Aquele homem passou por duras provas, até Deus mudar o nome daquele homem. A história de Jacó é uma história triste, problemática, queridos. Deus precisou quebrar a perna dele para poder consertar aquele cara. Um cara extremamente, queridos, uma vida de engano, de mentiras, de fugas. Um cara que fugiu da promessa de Deus, fugiu do sonho de Deus, fugiu da família, fugiu do irmão. Um cara que foi ameaçado de morte pelo irmão. Mas Jacó se converte, tem uma experiência com Deus e agora vai e monta a sua própria família. Quando a gente começa a estudar, queridos, a família de Jacó, os irmãos de José, a Bíblia diz que aqueles homens eram prostitutos, bêbados. Tanto que eles odiavam José, irmãos, porque José era o cara que vinha e falava para o pai: olha, seus filhos são irresponsáveis. Uma família extremamente problemática, queridos. Uma família que no seu primeiro conflito, eles tomaram uma decisão de quê? De matar um membro da família. Como é que nós vamos resolver esse conflito? Nós vamos matar José. A Bíblia diz que diante, queridos, desse fato, quando eles venderam José para o Egito, forjaram a morte de José para o pai, criaram um falso velório, quase mataram Jacó do coração, queridos. A Bíblia diz que Judá, ele foge de casa, casa com uma mulher que Deus tinha falado para ele não se casar. Ele tem 2, 3 filhos, prostitutos. Deus mata aqueles filhos, Deus mata a sua esposa. Depois Judá vai, se prostitui com a nora, engravida a nora. Essa era a família de José, irmãos. Às vezes a gente reclama e fala assim: Senhor, minha família é complicada. Dá glória a Deus pela sua família, irmãos. Você acha que tem problema em casa? Vai morar na casa de Jacó. Família, queridos. Por quanta bobagem, queridos, pessoas têm perdido a sua expectativa no sonho de Deus para a sua casa, dentro de casa. Quanta bobagem, queridos. Quantos de nós temos sido reprovados em amar os nossos dentro de casa, queridos? Quantos de nós? Querido, José tinha tudo para odiar e detestar a sua família. Mas aquele moço, queridos, em momento nenhum desistiu da sua casa. Quando a gente olha para a vida de José, queridos, e a gente pensa e fala assim: puxa vida, José estava ali porque queria ser um governador, ele ia ser um príncipe. Irmãos, havia por trás da história, havia por trás desse projeto de José ser um governador do Egito, uma grandeza muito maior, que muitas vezes a gente não consegue enxergar nesse texto. A Bíblia diz que Deus havia dado uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Havia uma palavra de Deus, irmãos, que perseguia aquelas gerações. Havia uma promessa de Deus para se cumprir dentro da casa de Jacó. Os filhos de Jacó se perderam, o próprio Jacó se perdeu, mas Deus achou naquela casa um homem cheio do Espírito Santo de Deus e cheio do temor de Deus, que se levantou e falou: eu não vou deixar a promessa de Deus caducar na nossa família. A Bíblia diz, queridos, que quando veio aquela fome sobre o Egito e sobre o mundo inteiro, se José não fosse governador do Egito, queridos, todos teriam morrido, inclusive a família de Jacó, e a promessa não se cumpriria. Queridos, escuta o que eu estou te falando aqui em nome de Jesus. Existem promessas de Deus para a sua família que você nem sabe. Existem palavras de Deus que estão sobre a sua família que você nem sabe. Que o seu pai não entendeu, que a sua mãe não entendeu, que os seus irmãos não entenderam, mas que Deus trouxe você a essa igreja para que você entenda e ressuscite essas promessas. Existem palavras de Deus, queridos, que vão se cumprir não só sobre a sua vida, mas sobre a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Eu estava no Haiti, irmãos, e nós estávamos no culto de inauguração de uma igreja, num culto de Santa Ceia. E nós terminamos de construir aquela igreja, que eles eram um culto de domingo. E o pessoal começou a orar por a gente. Eles queriam abençoar a nossa vida, que tinha construído a igreja, irmãos. E eles falam crioulo e francês. Não dava para entender muita coisa o que eles estavam falando. Algumas coisas a gente compreendia. E eu falei: Deus, o que eles estão orando por nós? Que eu não sei o que eles estão falando.
Deus falou comigo: Maurício, tem bênçãos que eles estão colocando sobre a sua vida, que você não vai ter vida suficiente para colher. Os seus filhos é que vão colher. Irmãos, nós temos que voltar o nosso coração para a nossa casa, porque tem uma promessa de Deus para a nossa família. E talvez o seu sonho maior que está lá na frente, que ele não está se cumprindo, porque você está esquecendo do sonho coletivo de Deus para a sua casa, sua família. Primeira prova de Deus, o sonho na vida de um homem. Segunda prova que José passou, queridos. A Bíblia diz que José foi vendido para o Egito como escravo. E ele foi para a casa de Potifar. E José chega ali agora, um jovem, rejeitado pela família, vendido por irmãos, dado por morto. Não tinha mais família, não tinha mais casa. Tudo que ele tinha agora era um dono. Ele não tinha nome, ele não tinha identidade, ele não tinha expectativa de vida nenhuma. Ele era um escravo, queridos. Mas ele tinha uma unção e uma palavra de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que José começa a se destacar na casa de Potifar. E a Bíblia diz então que ele é colocado como o primeiro da casa de Potifar. E agora José tem que lidar com a segunda grande prova que o ser humano enfrenta quando ele está caminhando em direção ao sonho de Deus para a sua vida, que se chama as suas emoções. Queridos, não são uma, nem duas, nem três pessoas que têm sido reprovadas nas suas emoções. Nós temos aqui um jovem, um moço novo, totalmente decepcionado e desiludido com a vida, que não tinha expectativa nenhuma, e de repente surge aparentemente aquilo que deveria ser a maior oportunidade da vida dele. A mulher do chefe se apaixona por ele. E aquela mulher começa a dar em cima de José, e José novo, cheio de hormônio, doido para beijar na boca, abandonado por todo mundo, querido. E estava ali, sozinho, e dia após dia aquela mulher em cima de José, em cima de José, em cima de José, em cima de José. José agora tinha que lidar, irmãos, com a inveja dos outros empregados que há anos estavam naquela casa, servindo a Potifar, e que almejavam aquela posição que José agora tinha alcançado. Em pouco tempo ele se destacou, pegou uma posição privilegiada, e ele agora tinha que lidar com isso. Pessoas acusando, procurando nele falhas, procurando nele defeito. Talvez alguns até desejando que ele caísse. Não, esse cara chegou aqui ontem, já está querendo achar que é o bom. Um moço novo, queridos, mas que era curado nas suas emoções. E quando aquela mulher então parte para cima de José, não deixa para ele nenhuma possibilidade de fuga, ele olha para ela e fala assim: olha, o meu senhor me deu tudo que eu tenho nessa casa, eu posso fazer o que eu quiser. Como que eu ousaria tocar na sua esposa? E acima de tudo, como eu faria isso com o meu Deus? Temor do Senhor. Queridos, onde está o temor do Senhor na nossa vida nesses dias? Onde está? Quantos jovens têm terminado os sonhos de Deus para a sua vida na escolha de um relacionamento? Na escolha daquilo que vai ser a sua futura esposa? Quantas pessoas têm entregado, irmãos, por conta de um beijo e um abraço, um sonho poderoso de Deus? Quantas pessoas têm negociado, queridos? Quantas pessoas? Por conta das suas emoções, da sua vulnerabilidade, por conta, queridos, da precipitação, por conta de uma falta de cura nessa área, queridos. Pessoas têm perdido empreendimentos poderosos. Quantos esposos têm perdido as suas esposas? Quantas esposas têm perdido os seus maridos, queridos, porque são desequilibrados emocionalmente? Quantas pessoas têm abandonado o ministério dentro da igreja? Quantas pessoas têm saído e virado as costas dizendo: eu não volto mais, com esse eu não trabalho mais, com esse eu não faço mais, por conta de desequilíbrio emocional? Quantos, queridos, têm abortado a promessa de Deus e depois fica chorando no banco da igreja falando: Deus, por que a promessa não se cumpre na minha vida? Queridos, quantos que não sabem ouvir não? Quantos que não sabem ser repreendidos? Quantos que não sabem ouvir de Deus é hora de parar? Quantos não sabem ouvir de Deus é hora de você parar e priorizar outra coisa? É hora de você gastar tempo comigo? Quantos, queridos, estão sendo levados pelo imediatismo desse mundo, andando igual um doido para lá e para cá, fazendo de tudo
E tem perdido a grande promessa de Deus na sua vida. Quantos? Porque não tem equilíbrio emocional. José era um cara curado nas suas emoções. Ele tinha temor de Deus. É um cara que sabia fazer escolhas, sabia tomar decisões, sabia dizer não. Quantas coisas Deus já te falou para você parar e você continua fazendo? Quantas coisas Deus já te falou, diminui o ritmo e você continua acelerado? E vai chegar uma hora, queridos, que não é Deus que vai te parar, mas é as suas escolhas que vão te parar. As suas decisões. Queridos, eu tenho presenciado pessoas, eu tenho orado com pessoas, queridos, que tinham promessas poderosas de Deus para a sua vida. Palavras que contagiavam. Palavras que não tinha dúvida nenhuma que eram de Deus, era um projeto de Deus. E essas pessoas hoje estão prostradas diante de situações, porque não foram curadas nas suas emoções. Temor do Senhor. Temor do Senhor nas suas escolhas e nas suas decisões. Queridos, uma outra coisa, uma outra característica na vida de José. Terceiro ponto importante. Primeiro, família. Segundo, emoções. Terceiro, a Bíblia diz que por conta, irmãos, dessa escolha de José, de não se prostituir, de não se entregar àquela situação, ele foi por uma prisão, por uma cadeia. Queridos, a grande prova de Deus para nós nesses dias são as prisões que estão na nossa alma e a gente não para resolver. A Bíblia diz que José foi preso, mas ele não era prisioneiro. Ele foi para uma cadeia, mas ele não era prisioneiro. A Bíblia diz que José, irmãos, foi para um lugar de morte, onde os sonhos praticamente são destruídos. Um lugar de falta de expectativa, onde as pessoas não conseguem sonhar, onde as pessoas não conseguem acreditar. Irmãos, que futuro que tem um prisioneiro? Que futuro que tem, que perspectiva de vida que tem um cara que sabe que pegou prisão perpétua? Com o que ele vai sonhar? Qual que é a dimensão do sonho desse cara? Uma cela de 4x4. Qual que é o horizonte que ele vislumbra? Existem muitas pessoas que são livres, conheceram Jesus, andam com Jesus, estão na igreja toda semana, queridos, mas são prisioneiras de algumas decisões que tomaram e não conseguem ampliar os seus horizontes dentro de um sonho de Deus para a sua vida. Pessoas que não estão trancadas numa cela de 4x4, queridos, mas que não conseguem sonhar. E o pior, quando elas não sonham, elas ainda começam a prejudicar o sonho de outras pessoas. Pessoas que não conseguem acompanhar a mente de Deus para a direção que Deus está apontando. Pessoas que não se movem por fé, por ousadia, por expectativa. Pessoas que colocam os seus olhos apenas na situação que ela está vendo. Pessoas que conseguem apenas ver o natural. Pessoas que conseguem enxergar apenas aquilo que está patente aos seus olhos. Querido, José não perdeu a perspectiva de sonhar com a palavra que Deus havia dado para ele. E ele falou, essa cadeia até hoje era um lugar de morte, mas a partir de hoje vai ser um lugar de vida. Vai ser um lugar de promessa, de restituição. Vai ser um lugar onde as pessoas vão sair daqui e elas vão sonhar com o que Deus tem para a vida delas. A Bíblia diz que José transformou aquele ambiente de morte num lugar de vida. Queridos, aonde estão os seus sonhos? Quais que são as cadeias que têm te prendido esses dias? O medo, o desespero, a voz de Satanás que está te acusando e está olhando para você e está falando, está vendo? Abandona o seu Deus, olha a situação que você está vivendo. Olha o que Deus fez com você. Olha pelo que você está passando. Qual que é a cadeia que está tentando nos prender, queridos? Qual que são as grades que estão tentando nos enclausurar e nos impedir de continuar sonhando com a palavra que Deus nos deu? Aonde que o diabo está tentando te colocar, queridos? Em que lugar que ele está tentando te colocar? Que ele está dizendo, está vendo? Acabou, desiste. Para de sonhar. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos, o lugar que você está é o melhor lugar do mundo, porque da noite para o dia, Deus pode chegar para você e falar assim, olha, chegou a hora, e a minha palavra vai se cumprir sobre a sua vida.
Quando ninguém esperar, queridos, quando todos tiverem perdido a esperança, quando você achar todo mundo virou as costas para mim, me esqueceram nessa cadeia. O padeiro ou o copeiro, nunca sei quem foi, qual que morreu, qual que viveu. Mas o cara que tinha feito a promessa para José esqueceu dele na cadeia. Mas ele tinha uma promessa de Deus. 3 anos depois, Deus falou: José, não é ninguém que vai se lembrar de você não, meu amigo. Sou eu. Hoje a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Queridos, eu tive uma experiência, e eu gosto de pregar muito em cima das minhas experiências, daquilo que Deus está fazendo na minha casa, na nossa família, na nossa vida. E essa palavra foi fruto dessa experiência, irmãos. Alguns anos atrás, minha esposa apareceu com uma dor na perna. E eu levei ela no médico, queridos. E o médico falou: não é nada não, eu vou passar um remédio e vai melhorar. 15 dias depois, irmãos, ela estava com uma dor insuportável, terrível. Levei no médico, ele falou: olha, o negócio é mais sério um pouquinho só do que eu pensei. Ela vai ter que passar por uma cirurgia de fêmur. A gente vai colocar um cimento e vai dar uma melhorada e vai ficar bom. Eu falei: tá bom. E eu orei, falei: Deus, é isso mesmo? Deus falou: é isso mesmo. Vamos operar. Ela foi e operou, queridos. Voltei para o médico com ela. O médico falou assim: olha, tá tudo bem. A cirurgia foi um sucesso, a dor sumiu. Eu fiquei tranquilo, queridos. Mais ou menos uns 10, 15, 20 dias depois, a dor voltou mais insuportável do que já estava. Eu me lembro que eu fui no médico de novo, irmãos. O médico falou assim: olha, a cirurgia não deu certo. Ela vai ter que passar por uma outra cirurgia. E eu comecei a desconfiar daquela situação. E eu falei: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Minha esposa não pode viver desse jeito. Eu sou servo do Senhor, eu te amo. A gente está na obra. E como é que é esse negócio? E eu orei, irmãos. Nada aconteceu. No final da história, minha esposa teve que passar por uma cirurgia de prótese. Ela fez uma prótese de fêmur, de quadril. Uma cirurgia totalmente agressiva, complicada, uma recuperação horrível. Eu lembro que ele disse que eu fiquei devendo 1 ano depois da cirurgia. Nós temos plano de saúde, queridos, mas só o pós-cirúrgico foi R$6.000. Eu não tinha dinheiro na época, eu passei no cartão de crédito, irmãos, fiquei devendo 1 ano o hospital. Foi a pior experiência da minha vida, porque eu detesto dever. Detesto. Falei: Deus, eu não gosto de fazer conta, não gosto de dever, gosto de gastar o dinheiro que eu tenho. Se eu não tenho, eu não gosto de gastar. No final do ano, irmãos, estava tudo bem. Dezembro, eu tinha pagado todas as minhas contas, não devia nada. Estava preparado para passar o Natal em casa, com a minha família, com os meus pais. O carro estava arrumado, as malas no carro. A gente ia almoçar para viajar depois do almoço. Fui numa padaria em frente de casa, comprei um refrigerante, voltei. Estacionei o carro na garagem de casa, irmãos. Quando eu estou subindo a escada de casa, minha esposa falou assim: o carro! Eu falei: tá na garagem. Ela falou: não tá não. Olhei, irmãos. Meu carro desceu a garagem de casa, arrancou o portão, virou, desceu a rua, bateu em 3 carros. Um demônio barbeiro entrou no meu carro, irmãos. Não sabia dirigir. Acabou com o meu carro. Irmãos, eu sentei na beira da calçada, irmãos. Só mala que voou para todo lado da rua. Eu sentei na beira da calçada e falei: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu tinha acabado de pagar minhas dívidas, irmãos. O carro tinha seguro, mas tinha que pagar um negócio lá que você paga franquia, R$1.600, 3.000 do portão, e mais o portão da casa do vizinho que quebrou, e mais os 2 carros do moço. R$5.000, R$6.000, R$5.400. Falei: Deus, não tem condição. Eu acabei de pagar minha conta, estava tudo certinho. Aonde que nós não entramos em acordo, Senhor? Cadê a palavra que o Senhor me deu? Irmãos, entrei em desespero. Fui na seguradora, acionei a seguradora, peguei o carro do seguro. Eu estava viajando para o Impacto Evangelístico em Macaé. Fui para o Impacto. No meio do Impacto, irmãos, meu carro ficou pronto. Eu tinha que voltar e tinha que pagar R$5.800. Era a minha dívida. Eu tinha 23 centavos na minha conta no dia que eu olhei. Peguei meu irmão, que é motorista. Falei com ele: ó, você vai dirigindo para mim.
Porque eu vou orando daqui a Curitiba, 1.100 quilômetros, para a gente arrumar esse dinheiro. Cheguei em Curitiba, irmãos, vindo para Curitiba, lá na Serra do Café, irmãos, o trânsito parado, um acidente. Ele parou o carro, a gente está conversando, daqui a pouco ele ligou o carro, irmãos, foi e bateu atrás de um caminhão. O carro do seguro. Eu falei, por que você fez isso? Ele falou, não sei. Ele falou, não, mas eles nem vão perceber que bateu. Eu falei, mas e aquele capô do carro que está jogado lá no meio do asfalto, não é do nosso carro? Cheguei na seguradora para devolver o carro. Falei, teve um acidentezinho ali, o cara viu, ficou horrorizado. Falei, tem uma franquia do seguro também, é mais 1.200. Agora eu devia, irmão, 6.000 e lá vai bordoado. Cheguei na minha conta, irmãos, tinha 1.000 e poucos reais de oferta. O Senhor quis dar uma acalmada no meu coração, mas eu devia 5.000 reais. Eu entrei no meu escritório, irmãos, de manhã, 8 horas da manhã. Falei, Deus, eu só saio daqui a hora que o Senhor falar comigo. E eu orei, irmãos, a manhã inteira, a tarde inteira. Já era mais ou menos umas 10 horas da noite, eu estava chorando. E falando com Deus, falando, Deus, o que está acontecendo comigo? E sabe quando Deus se cala? Você não ouve Deus falando nada com você. E eu estava agoniado, irmãos. E aí daqui a pouco o telefone tocou, um amigo meu, empresário, falou, Maurício, você está passando por uma situação difícil, né? Eu falei, por que você está me perguntando? Ele falou, porque Deus me falou. Você está precisando de dinheiro? Eu falei, se Deus te falou, Ele vai falar o que eu estou passando e quanto que eu estou precisando. Deus abençoe. Desliguei o telefone. Estava revoltado, irmãos. E Deus falou comigo naquela hora, falou, Maurício, eu preciso que você entenda algumas coisas que eu quero te mostrar. Eu falei, então me mostra, Deus. Me fala o que o Senhor quer falar. Ele falou, Maurício, eu cuido de você. Enquanto você dorme, eu cuido de você. Eu falei, tá bom. No outro dia de manhã, irmãos, 8 horas da manhã, esse cara me ligou. Falou, Maurício, eu acabei de fazer um depósito na sua conta. Você está precisando de 5.000. Eu depositei 5.000 na sua conta. Falei, amém, irmão, Deus abençoe. Fui lá, paguei o carro, agradeci a Deus, orei, chorei, fiquei aleluiado. Falei, Deus, que bom. Fui para o Impacto, preguei o Evangelho, voltei. Final do ano, irmãos, a minha esposa começa com a mesma dor na outra perna. E eu fui para Deus, falei, Deus, já entendi tudo. Fui no médico, mesmo diagnóstico, prótese de quadril. Irmãos, eu falei com Deus, eu não vou passar por essa situação de novo, Senhor. Eu não vou passar. Comecei a orar, irmãos, e clamar diante de Deus esses 40 dias de jejum e oração, falando, Deus, nós somos teus servos. Eu não admito ter minha esposa que te serve, que está na obra, que faz o que faz, viver desse jeito. Isso não é de Deus. Eu não admito isso, eu não admito. E orando, irmãos, e orando, e orando, e orando, e orando. A cirurgia foi marcada no dia da cirurgia para internar ela, irmãos. Cheguei para internar ela, o médico não estava. Não tinha vaga no hospital. Eu falei, pronto, é o sinal de Deus. Deus vai curar a minha esposa. Aí a moça falou, ela vai ter que ficar num quarto particular até amanhã, onde vai desocupar um quarto da enfermaria, que é o que o nosso plano cobre, para você poder internar ela. Eu falei, tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter que pagar mais 600 reais. Falei, tá bom. Fazer o quê? No outro dia, irmãos, o médico não veio para operar. Eu falei, é o sinal, Deus vai curar. Falei, vamos embora, amor. Falei, como é que nós vamos embora? Com essa dor que eu tô. Orei o dia inteiro, irmãos. Deus não curou. No outro dia o médico veio e fez a cirurgia. Ó que beleza. Não desocupou o quarto na enfermaria. Ela ficou lá no quarto particular. Gastei 5.600 reais. Só de apartamento. Fora comida, irmãos. Comida em hospital eu nunca vi. Um chá com bolacha, 30 reais. Falei, vou montar uma banquinha na porta do hospital, que eu vou ficar rico. Levei uns missionários da Jocum para cuidar dela, aquilo come igual não sei o quê. Final da história, irmãos. Eu estou lá em casa, no dia de buscar ela, sem R$1 no bolso. Falei, Deus, de novo a mesma situação. O que eu não entendi, Senhor? O que eu não entendi nessa história? Cheguei, irmãos, no hospital, fui para a tesouraria. Na minha frente tinha uma senhora. Ela estava com o pai dela na UTI fazia mais de 25 dias. Aquele cara começou a imprimir a conta dela, imprimiu papel. Daqui a pouco entregou para ela 83.000. Ela começou a chorar, entrou em desespero, em pranto. Eu abracei ela, comecei a chorar com ela também.
Falei, o próximo da lista sou eu. Ela falou, quem que é você, moço? Eu falei, não esquenta não, moço, vamos chorar, aproveita aí. Ela saiu, irmãos. Sentei na frente daquele moço. Eu tinha contado as folhas da mulher antes de mim, irmãos. Era 17. A minha já tinha passado de 23 e não parava o trem. Eu falei, eu estou enrolado. Ele olhou para mim e perguntou assim, como é que você vai pagar? Eu falei, dependendo do que acontecer aqui, moço, o senhor vai ter que ficar com a esposa. Ou deixar fiado. Ele dá uma risadinha, né? Que esse tipo de conversa eles não gostam de ter, né? E aí ele colocou as folhas em cima da mesa e falou assim, olha, o senhor me deve R$40. Eu falei, como é que é o negócio? O senhor me deve R$40. Eu falei, só um minuto. Fui no quarto, cheguei para minha mulher e falei, amor, alguém veio aqui no hospital te visitar? Ela falou, não. Alguém pagou a conta? Ela falou, não. Eu falei, então arruma suas coisas urgente. Cheguei lá no caixa de novo. Falei, quanto que é? R$40. Como é que você vai pagar? Eu falei, vou pagar à vista. Tirei uma nota de 50, dei para ele. Ele falou, moço, eu não tenho troco, não tenho 10. Pode falar, fica de oferta, meu amigo. Deus abençoe. Minha mulher chegou, entrou no carro e falou, como é que você pagou essa conta? Eu falei, paguei à vista, amor. O negócio comigo é do outro jeito. Você não está entendendo. Aquela noite, irmãos, fui para casa, deixei minha mulher em casa e fui orar. Falei, Deus, o que o Senhor quer que eu entenda? O que o Senhor quer falar comigo? Que eu não entendi da outra vez. E ali Deus começou a ministrar o meu coração, irmãos. Deus falou comigo, Maurício, muitos milagres ainda não aconteceram na sua vida. Porque você está com a expectativa totalmente errada em mim. Você me colocou dentro de uma caixinha. E a sua esperança é que eu faça do jeito que você quer. Eu não curei a sua esposa para mostrar para você que eu posso fazer o milagre de outra maneira na sua vida. Eu permiti que ela não fosse curada. Eu podia ter curado ela, mas eu não curei, porque eu quero que você me conheça de uma forma totalmente diferente, como você nunca me conheceu. Deus me falou naquela manhã, queridos, naquela noite, em determinadas coisas na sua vida, Maurício, eu vou fazer milagres sobrenaturais. Mas em determinados momentos da sua vida eu vou te dar uma graça sobrenatural para você passar por aquilo que você tem que passar. E isso também é um milagre. Vai ter hora que eu vou te dar o dinheiro. E vai ter hora que você não vai precisar do dinheiro. Mas eu preciso que você entenda isso. Queridos, durante muitos anos, nós nos reunimos, a gente vem para o culto, a gente lê a Bíblia, e a gente lê a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, e a gente discute a Bíblia, e a gente fala sobre Deus, e a gente ainda não conhece Deus. Algumas circunstâncias que a gente enfrenta, querido, que a gente enfrenta na vida. Algumas coisas que a gente tem que passar, às vezes a gente olha para Deus e fala, Senhor, aonde que está o Senhor? Por que o Senhor não está fazendo, Deus, o que o Senhor deveria fazer nessa história? E inconscientemente, queridos, algumas das nossas orações falam muito mais de nós do que de Deus. Falam muito mais da nossa vontade do que da vontade de Deus. Falam muito mais daquilo que a nossa fé e o nosso cristianismo está se tornando do que aquilo que Deus desejaria que se tornasse. Inconscientemente a gente está falando para Deus, Deus, eu tomei conta da minha vida de volta e eu só aceito o milagre se for desse jeito. Se for dessa maneira. E é preciso que Deus nos corrija, queridos. E que Deus traga de volta sobre a nossa vida o temor dEle. E que a gente entenda, queridos, mesmo que a coisa não aconteça da maneira que a gente quer que aconteça, Ele ainda é Deus. E não há outro igual a Ele. Mesmo que a gente não vislumbre o milagre da forma que todo mundo gostaria que fosse, da expectativa que todo mundo criou, Ele ainda continua sendo Deus. E nós ainda podemos confiar nele eternamente. Porque os sonhos dele vão se cumprir sobre a nossa casa. Ele é fiel e Ele é poderoso. Você consegue entender isso nessa manhã, irmãos? Você consegue descansar nessa palavra? Temor do Senhor traz descanso para a nossa alma. Faz com que a gente veja o mundo de uma outra forma. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa manhã.
A irmã do teclado me ajuda aqui, por favor. Quem que é a irmã que toca esse teclado aqui? Queridos, Deus não te trouxe nesse culto para te fazer mais nenhuma promessa. As promessas que Deus tem para você até hoje, elas são suficientes para a sua vida até o dia da sua morte. Mas Deus te trouxe nesse culto, nessa manhã, para trazer alívio para a sua alma, para trazer descanso para o seu coração, para te dizer que ainda que os seus olhos não estão vendo o milagre, ainda que Deus não está fazendo da sua maneira ou com a sua expectativa, não quer dizer que Ele não está fazendo. Toda vez que eu olho para minha esposa, irmãos, eu me lembro que Deus é fiel. Ele é fiel. Eu estava no Haiti agora, irmãos. Meu filho foi internado, uma dor na barriga sem diagnóstico. Davi, meu filho mais novo. E eu lembro que eu estava num lugar, numa montanha. Nós estávamos num povoado de 7.000 pessoas, irmão. Não tinha luz, não tinha telefone. Mandaram um recado para uma missão que tem lá para eles me falarem, irmãos. Imagina, eu não conseguia falar com eles. E eu fui orar. Estava uma noite estrelada, irmãos. Naquela noite o Espírito Santo trouxe muita paz ao meu coração e falou: Maurício, ainda que você não veja, eu cuido da sua família. Queridos, Deus cuida de você. Existem promessas para a sua família, queridos, que não se cumpriram ainda e que vão se cumprir. A promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, que neles seriam benditas todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua. A bênção de Deus está sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. A bênção de Deus está sobre a sua história. E as futuras gerações contarão das bênçãos de Deus. Ele é Deus. Eu sou Deus e não há outro igual a mim. Ore ao Senhor agora. Fale com Ele. Diga: Senhor, eu quero descansar no Senhor nessa manhã. Diga: Senhor, eu quero voltar a sonhar. Eu quero voltar a acreditar, Senhor. Diga para Ele. Diga: Senhor, eu não vou desistir. Em momento nenhum eu vou abandonar a palavra que o Senhor me deu. Diga: Senhor, se o Senhor quer que eu passe por essa situação, eu quero entender essa graça sobrenatural sobre a minha vida hoje, esse lugar de descanso. Tem um ensinamento que Deus quer trazer para nós nesse momento, queridos, nessa situação. Pai, nós queremos nessa manhã orar na sua presença, Senhor. E eu oro, Deus, que recaia sobre nós o temor do Senhor nessa manhã. Mas não esse temor, Deus, que gera medo, desconfiança. Mas o temor, Deus, que gera paz e segurança, Senhor. De saber, Deus, que nos piores momentos da nossa vida a gente pode contar com o Senhor. Porque a sua palavra, Deus, ela vai se cumprir. Sem sombra de dúvida, Senhor, ela vai se cumprir na nossa casa. E o maior milagre, Senhor, o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, não é as nossas expectativas serem cumpridas, mas a gente poder alinhar as nossas expectativas com as expectativas do Senhor. A gente poder caminhar na mesma direção que o Senhor está caminhando. A gente poder ver da mesma forma que o Senhor está vendo. A gente poder acreditar da mesma forma que o Senhor está acreditando. A gente poder entender, Deus, que por pior que seja a situação que nós estamos vivendo, ela está nos ensinando a outros que estão à nossa volta. Pai, eu clamo a sua misericórdia sobre nós nessa noite. Faz de nós uma igreja, Senhor,
que não desiste, mas que te teme, que te ama em todos os momentos da nossa vida. Senhor, ensina-nos a andar em obediência. Senhor, ensina-nos, Deus, nos momentos difíceis a não nos desesperarmos, mas que esses sejam os melhores momentos da nossa vida, em que a gente vai olhar para o alto como Jesus olhou ali no Getsemane, quando a cruz estava diante dele. E numa oração, Deus, poderosa, ele fala: todavia, Senhor, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E do alto daquela cruz ele pôde olhar e dizer: Pai, está consumado, está feito, a sua vontade está cumprida na minha vida. Senhor, ainda que a gente tiver que enfrentar um calvário, Senhor, esse calvário pode ser o melhor lugar do mundo, se for o lugar que o Senhor nos quer, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa manhã, Senhor. Leva agora toda a aflição, toda a agonia, toda a angústia do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, ministra a nossa alma. Ministra a nossa alma, Senhor. Senhor, as pessoas vão olhar para nós e elas não vão conseguir entender o tamanho da paz que nós estamos experimentando. Isso vai tocar as pessoas no mundo de aflições, no mundo onde as pessoas estão desesperadas por pouca coisa, Senhor. O Senhor vai levantar homens e mulheres corajosos, poderosos, Senhor, que vão te glorificar em meio às maiores batalhas da vida. E esses serão heróis, exemplos para essa geração. Esses fortalecerão a muitos. Esses vão se levantar como um farol, como luz para essa geração que se perde em trevas. Ao ministério do Calvário, onde a multidão observa, Senhor, homens cheios de Deus caminhando calado e cheios da presença do Espírito Santo. Pessoas, Deus, que serão portadoras de esperança e de boas novas do reino de Deus. Pessoas que vão orar como Abacuque, que vão dizer: Senhor, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que não haja esperança, Senhor, ainda que tudo diga ao contrário, todavia eu confiarei em Ti. Aleluia. Levanta, Senhor, essa geração profética. Levanta esses homens e essas mulheres, Senhor, que vão entender esse ministério, esse mistério do Senhor para os últimos dias. Levanta a Tua igreja, Senhor. Senhor, começa a trazer sobre nós aquela unção que estava sobre a igreja dos primórdios, quando eles estavam nas arenas, Senhor, e quando eles estavam para ser devorados pelos leões. Os seus filhos estavam sendo para ser devorados pelos leões. E em meio, Deus, a toda aquela aflição, eles começavam a cantar e a glorificar o nome do Senhor. Eles começaram a exaltar o Seu nome, Senhor. E multidões que assistiam aquilo ali se convertiam. A preço de sangue, milhares e milhares vinham para os Teus pés. Senhor, levanta, traz de volta essa unção sobre nós nesses dias, Senhor. A unção que fez com que a igreja se multiplicasse, com que a igreja experimentasse sinais, prodígios e maravilhas. Pai, muito obrigado pela Sua presença nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode se assentar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos ajoelhar.